Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, no nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. E hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Já estamos no capítulo 19, já passamos da metade do livro, são 30 capítulos. E uma grande alegria poder dividir com vocês, nas nossas noites de quartas, essa leitura desse livro tão abençoado, contando histórias maravilhosas que existem no mundo espiritual e que Humberto de Campos nos presenteou através da mediunidade do nosso querido médium mineiro Chico Xavier. Vamos dar uma olhada para ver quem já está aqui conosco? E eu peço desculpas porque eu estou um pouco resfriado, então às vezes minha voz não estará das melhores, meu olho um pouquinho inchado, de vez em quando eu vou espirrar, mas faz parte. Vamos dar uma olhadinha então? Socorro, muito boa noite, que Jesus lhe abençoe. E lembrando daquele convite, quinta-feira, começando às 15 para as 8, no nosso Centro Espírita Nair Montes de Castro, temos leitura de Joana de Ângeles, se quiser participar. E é claro que esse convite também se estende a todos que estiverem assistindo a nossa live. Fiquei muito feliz. Semana passada tivemos a presença da Tereza. Muito bom revê-la. Sérgio, muito boa noite também. Sérgio está aqui. Semana passada, Sérgio estava conosco também. Muito obrigado pela presença sempre, tá, Sérgio? Oi, Elizabeth. Muito boa noite. Elizabeth sempre com a gente também, né? Faz parte do grupo de quinta-feira. Muito bom. Maria Terezinha, boa noite. Que Jesus lhe abençoe. Manda um grande abraço, um grande beijo para o seu neto. Albertinho. Espero que você esteja muito bem, Albertinho. Estive com o Albertinho também na quinta-feira passada, mas no outro grupo. E assim eu vou encontrando as pessoas pessoalmente também, né, Alberto? Oi, Palmira. Muito boa noite. Que Jesus lhe abençoe, abençoe sua família. Denise, ótima noite para você, Denise. Deus quiser, amanhã também estarei com a sua filha. Muito boa noite. Rosiane, boa noite, que Jesus lhe abençoe. E as pessoas vão chegando e devagarzinho a gente vai iniciando com uma introdução. Oi, Silvia, ótima noite. E aí depois iniciamos a leitura. Como de costume, né? Sempre fazemos assim. Uma pequena introdução para dar um certo embasamento histórico, uma contextualizada no texto de Humberto de Campos, e depois vamos para a leitura do livro. Então, o que eu pensei em conversarmos hoje a respeito desse capítulo? Esse capítulo aborda um pouquinho do comportamento dos essênios, né? Aborda um pouquinho da visão espírita em relação às três revelações. E aí eu vou fazer uma breve explanação sobre isso e depois iniciamos, tá bom? Então é importante a gente recordar que existe um projeto para o ser humano. O ser humano tem como destino a felicidade, né? A comunhão com Deus. Só que nós não iniciamos já espíritos puros, espíritos perfeitos.
como Jesus, por exemplo. Nós iniciamos muito lá atrás. A gente não vai falar desse ponto inicial, desse ponto primordial, mas vamos falar sobre a infância da humanidade, quando ainda éramos homens das cavernas. Então nós temos aí muitos e muitos milênios atrás, nós não tínhamos muita consciência de quem éramos. Há 10 mil anos, por exemplo, houve uma revolução chamada Revolução Agrícola, onde o Homo sapiens ele começou a dominar o plantio, dominar os grãos. E aí ele deixou de ser caçador-coletor, que ele vivia andando por aí, né, caçando os mamutes. Muitos morriam porque eram grandes batalhas, e colhendo tudo que tinha pelo caminho. Eles não tinham um local próprio para morar, eles eram nômades. Só que na medida que eles aprenderam a domar o grão, por exemplo, a plantar trigo, eles já podiam se assentar, eles começaram a se sedentarizar às margens dos rios. Então nós falamos, se eu não me engano, semana passada, sobre o crescente fértil, né? Onde as civilizações surgiram no Egito, surgiram na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Ali também, na área, às margens do rio Jordão, onde hoje é o Estado de Israel, a Palestina. Então, o crescente fértil foi o início da nossa civilização. Tá? Lembrando também que houve a mesma coisa acontecendo ali na Índia, tal, mas vamos pegar mais essa região do crescente fértil. Então, o Homo sapiens começou a revolucionar a vida dele, porque, como eu disse, ele deixou de andar por aí se expondo aos riscos para comer e aprendeu a plantar, a domar os animais e viver razoavelmente com mais segurança. Então, olha que avanço para a espécie humana foi esse passo. Podia ser uma revelação de Deus, né? De repente, o sapiens, de uma hora para outra, se desperta em relação a que uma semente na terra poderia germinar e gerar alimento para ele. Só que nós estamos falando de uma revelação mais do mundo material. Os espíritos nos dizem que houve 3 revelações espirituais. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E a primeira revelação espiritual, que é uma consequência, uma sequência da revelação tecnológica, dessas revelações mais materiais, né? Vamos imaginar que quando o ser humano se sedentarizou e ele começou a domar, por exemplo, os animais e os grãos, ele, ao mesmo tempo, começou a ter que trabalhar com uma certa contabilidade, porque ele emprestava um grãozinho para a tribo ao lado, e aí a tribo ao lado ficava devendo uma cabra, uma ovelha para ele. Então eles começaram a ter que fazer uns desenhinhos numas, numas tábuas de argila. E aí surge também a escrita. A partir da escrita, mais uma revelação que o ser humano começa a ter, surgem as leis, né? A gente já falou aqui também das leis de Talião, né? O Código de Hammurabi, que era, na verdade, a lei de retaliação. Então, se você tiver uma ovelha roubada, você pode ir na casa do seu vizinho e roubar uma ovelha dele. Porque antigamente era tudo assim, se a pessoa teve uma ovelha roubada, eu vou lá e vou roubar a mulher do cara. Então era desproporcional as penas. Então essa é uma lei de Italião que é a lei da retaliação proporcional. Então a gente está falando dessas revelações intelectuais, né, mais ligadas ao mundo material. Só que os espíritos dizem, como eu estava um pouco tempo falando, que existem revelações que são espirituais. E quais são? A primeira revelação espiritual que eles nos apontam foi Moisés. Por quê? Porque nessa época que estamos falando aí, dessas primeiras mudanças, né? Por exemplo, a lei de Italião, as leis civis, leis criminais, o mundo era muito bárbaro. Os povos acreditavam em diversos deuses. Então vem Moisés
Em primeiro lugar, enxugando todos aqueles superdeuses que existiam e trazendo o conceito de monoteísmo, um Deus apenas. Olha que avanço para a humanidade saber que existe um Deus poderoso e que ele, por si só, controla tudo. Ele não está brigando com outros deuses, aquela confusão que existia no Olimpo dos gregos, por exemplo, né? Moisés, ele traz uma grande revolução espiritual. E até hoje, se nós somos monoteístas, é porque lá atrás, há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, na verdade, acho que, se não me engano, são 3.500 anos atrás, porque Moisés é 1.500 anos antes de Cristo, né? Então, 3.500 anos atrás, surgiu alguém com a coragem de acabar com essa enxurrada de outros deuses e transformar todos os poderes numa figura só, que seria o Deus dos Hebreus, tá? O problema é que o povo daquela época era tão bárbaro, que esse Deus, característica principal dele não era o Deus pacífico, era um Deus mais raivoso, onde as pessoas tinham muito medo desse Deus. Era um Deus que fazia justiça com as próprias mãos, que se vingava. Só lembrar a passagem das 10 pragas do Egito, onde a última praga, Deus foi responsável diretamente pela morte dos filhos primogênitos dos egípcios. Né? Nada mais cruel. Então, essa era a personalidade que Moisés passava para o seu povo, que o Deus era esse Deus assim, bem mão pesada, né? Justamente para controlar o povo, de uma certa forma, necessitava desse tipo de controle. Além desse Deus, Moisés também se utilizava do Código de Hammurabi. A gente falou dessas leis ainda há pouco, das leis civis, leis criminais, né? Então não era só os 10 mandamentos, por exemplo. Tinham leis civis que eram muito sérias, então, para controlar também o povo. Além disso, tinham leis cerimoniais. Então, diversas maneiras de controle, diversas formas de educar um povo. Então, os espíritos vão dizer que Moisés é a primeira revelação espiritual. Uma certa mistura de mundo espiritual, mundo moral, com um mundo mais físico também. Uma transição da barbárie para a espiritualização. Vamos entender assim. A gente falou também há pouco tempo que, por volta do ano 550 a.C., Moisés já tinha morrido há muitos e muitos séculos, houve uma invasão de Israel. A gente não vai entrar no detalhe que era o Reino do Norte, o Reino do Sul. Vamos imaginar como se fosse isso tudo uma coisa só. E os babilônicos invadiram e destruíram o Templo de Jerusalém. Nabucodonosor II, um grande rei lá da Babilônia, invade, destrói tudo e acaba aprisionando, escravizando os hebreus. E eles foram levados lá para a Babilônia e passaram 70 anos no cativeiro, presos. Ok? E aí, eles, depois de 70 anos, são libertos, se eu não me engano, por Ciro, que era um rei da Síria, e eles retornam e reconstroem, e aí por volta do ano 500, o Templo de Jerusalém. E a partir desse momento, desse segundo templo, surgem alguns partidos religiosos dentro do judaísmo. São 4 os mais importantes. Isso tudo quem nos conta foi Flávio Josefos, um historiador do século I depois de Cristo. Então, o que ele vai dizer? Que existem 4 vertentes dentro do judaísmo, nesse período do Segundo Templo. O primeiro grupo, o mais famoso que todo mundo comenta, porque está muito citado na Bíblia, são os fariseus, os doutores da lei. O segundo são os saduceus,
terceiro são os zelotas e o quarto são os essênios. Então eu preparei um PowerPoint para a gente entender um pouquinho quem são esses quatro grupos, tá bom? Então são os grupos religiosos no judaísmo na época do Segundo Templo, tá? O Segundo Templo, ele foi extremamente ampliado e dizem que era a coisa mais linda do mundo na época de Herodes o Grande, aquele rei dos judeus que mandou matar as criancinhas na época da infância de Jesus. Então, os fariseus, que seriam o primeiro grupo, eles eram defensores da lei oral e escrita. Então, Moisés, ele cria os 5 primeiros livros da Bíblia. Se eu não me engano, é Gênesis, depois Êxodo. Gênesis seria a criação, né, do mundo. Êxodo de Moisés do Egito até a Terra Prometida. Aí depois Números, Deuteronômio, eu não lembro mais direito, e Levítico, algo assim. E eles acreditavam nessa lei escrita, que são os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, mas eles tinham também uma lei oral, uma tradição oral que eles acreditavam. E Jesus ficava, às vezes, muito irritado com isso, porque eles fugiam daquilo que estava escrito, daquilo que estava lá palpável nas Escrituras, as leis de Deus, trazidas por Moisés, por exemplo, e davam lá um miguezinho em cima de umas tradições orais, justamente para atender os seus caprichos momentâneos. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e espíritos. Quando a gente lê Flávio Joséfos também, existem algumas passagens onde os fariseus, supostamente, não é muito claro, acreditam na reencarnação. Tanto que até hoje, em algumas tradições atuais do judaísmo, como, por exemplo, a Cabala ou Cabalá, eles acreditam também na reencarnação. Valorizavam a pureza ritual, mas interagiam com o povo comum. Por isso que quando nós estamos lendo os evangelhos, os fariseus estão sempre no meio do povo, sempre debatendo e, de alguma forma, perseguindo Jesus. Na, na história dos Atos dos Apóstolos, eles também perseguem muito Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso era um fariseu antes de se converter ao cristianismo. E eram líderes religiosos e mestres da Torá, né? Desses 5 primeiros livros. Por isso que eles eram doutores da lei. Não podemos confundir com os escribas. Os escribas eram uma certa profissão, onde eles pegavam os textos do Antigo Testamento e criavam, repetiam, né? Porque não existia máquina de Xerox, não tinha gráfica. Então os escribas eram aqueles que faziam cópias. E de tanto fazerem cópias, eles também ficavam muito conhecedores. Então muitos dos escribas eram fariseus. Mas nem todo fariseu era escriba e nem todo escriba era fariseu. Eram coisas diferentes. É como se o fariseu fosse um posto religioso, um tipo, uma vertente religiosa, e os escribas uma profissão. Tá bom? O segundo grupo eram os saduceus. Os saduceus eram a aristocracia sacerdotal, eram os mais assim importantes. E eles eram ligados ao Templo de Jerusalém e também muito ligados aos romanos. Eles não tinham muito problemas com os romanos, porque eles sabiam da importância de Roma e queriam compor, né, a questão política com os romanos. Rejeitavam a lei oral, as tradições orais que os fariseus acreditavam. Eles aceitavam apenas a parte escrita, a Torá escrita. Negavam a ressurreição, os anjos, os espíritos. Então eles eram muito materialistas. É estranho a gente conceber isso, né? Um grupo religioso que é materialista. Enfatizava o cumprimento estrito das leis de Moisés. E eram isolacionistas que supervalorizavam a pureza. Não, desculpa, isso aqui está errado. Eu coloquei isso no lugar errado, tá? Eles não eram isso aí é no último, depois eu vou pegar isso e vou jogar por último, tá?
Isso aí eram os essênios, que eram isolacionistas que supervalorizavam a pureza. Eu coloquei no lugar errado. Mil desculpas. Os zelotas. Os zelotas seriam os fariseus, mas muito, muito radicais, como se fossem os terroristas, tá? Era um movimento revolucionário contra os romanos. Defendia o uso da força para restaurar o reino de Israel. Eles odiavam os romanos, inspirados pelo zelo de personagens bíblicos como Elias e os Macabeus. Macabeus eram aqueles da guerra contra os gregos, né? Eles impediram que os gregos influenciassem muito a religião deles. Protagonizaram a grande revolta judaica, que aconteceu no ano 66, levando à destruição desse segundo templo. E alguns historiadores os associam a Judas Iscariotes e a Simão, um dos discípulos de Jesus. Simão era conhecido como Simão o Zelota, está no Evangelho. Até quem assiste aí a série The Chosen, vê nitidamente que esse Simão o Zelota, ele aparece lá como um assassino de romanos. Depois ele se converte ao cristianismo. Mas ele não era, assim, uma pessoa tranquila, calminha. E agora sim, os essênios, que vai ser objeto de estudo de hoje, era um grupo ascético que vivia em comunidades isoladas, viviam totalmente longe das aglomerações, das confusões, ficavam no mundinho deles, isolados, rejeitavam o sacerdócio de Jerusalém, esperavam a vinda do Messias, praticavam rituais de pureza, jejum e estudos intensos das Escrituras. Eles tinham muita ligação com a água, por isso algumas pessoas dizem que João Batista era um dos essênios, que Jesus aprendeu com os essênios. Jesus aprendeu nada com os essênios. Jesus, quantas vezes comia sem lavar a mão, e aí os essênios ficavam loucos. Aí até Jesus disse: o que mata não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Ele estava dando ensinamentos aos essênios que para eles a pureza era física, não era espiritual. Então eles achavam que, como Jesus não ficava se lavando o dia inteiro, como eles faziam, Jesus era impuro. E alguns estudiosos fazem paralelos entre seus ensinamentos e o ministério de João Batista. E aí eu trouxe uma passagem do livro A Caminho da Luz. Nós fizemos a leitura desse livro ano passado, ou retrasado, já não lembro mais. Foi ano retrasado, desculpa, onde fala assim dos essênios: o Cristo e os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida de Jesus, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Então, com todo respeito aos essênios, Jesus não precisou dos essênios. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade. Ok? Então eu acho que podemos retornar aqui e continuar. Então, primeira revelação, Moisés, e a partir de Moisés, a partir da reconstrução do segundo templo, surgiram essas escolas religiosas do judaísmo, essas 4 escolas. Jesus chega e o que Jesus faz? Jesus não vem destruir a lei de Deus que Moisés apresentou. Ele deu cumprimento à lei. Ele falou: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. E por que ele falava isso? Porque os fariseus, os essênios, os zelotas, os saduceus, eles achavam que Jesus não se apresentava de maneira apropriada como o Messias esperado. Eles achavam que o Messias seria um revolucionário, aquele que iria acabar com os romanos.
aquele que ia ficar tomando banho o dia inteiro para se purificar. Então, na cabeça desses grupos, eles não conseguiam conceber que Jesus era o enviado de Deus. E Jesus, o tempo inteiro, apresentava que ele não veio destruir a lei, e sim dar cumprimento a ela. Mas quando a gente começa a enxergar as leis que foram deturpadas ou por Moisés ou por aqueles que deram prosseguimento, a gente vê nitidamente que Jesus, sim, destruiu essa deturpação, essa análise equivocada. Mas em relação à lei de amor, com certeza Jesus veio cumprir as promessas do Pai. E os Espíritos dizem o quê? Se Moisés foi a primeira revelação espiritual da humanidade, no conceito dessa mudança do mundo primitivo para o mundo mais espiritualizado, de muitos deuses para um Deus só, dos 10 mandamentos, né? Que já é um laboratório para receber a moral cristã. A segunda revelação é o Cristo, onde ele vai pegar o Deus, que já era único, mas ainda era bruto, e vai transformar na figura do Pai amoroso, do Pai que nos recebe na porta de casa, ansioso pelo nosso retorno. O Pai que nos ama profundamente. O Pai que nos acolhe, que nos recebe com compaixão. Então, olha que diferença para Moisés. E aí você vê toda a história do Cristo, tudo o que ele nos ensinou, além do que ele exemplificou, né, que é o mais importante, ele nos ensinou tantas verdades do mundo extrafísico, ele nos passou a fórmula da felicidade, são as bem-aventuranças. Felizes são aqueles. E aí ele passou diversas linhas que transformaram a humanidade. Então, os Espíritos apresentam Jesus como a segunda revelação e muito superior à primeira revelação, que é Moisés. Muito superior. Porque aí sim ele foi a interpretação perfeita de Deus. O que Moisés foi uma interpretação necessária para aquela época, para aquele período, para aquela humanidade. Já Jesus foi a interpretação perfeita, a chave da hermenêutica divina. E, além de Jesus, já que ele não pôde trazer todas as informações, seja porque o tempo era curto, seja pela incompreensão da humanidade, que ainda éramos muito jovens intelectualmente, cognitivamente, ele passou o que era mais importante e deixou um complemento também importante, mas menos importante que a mensagem principal, para depois. Tanto que ele disse: Eu vos enviarei um consolador. E esse consolador, os espíritos dizem que é a terceira revelação e que é o espiritismo. E aí, o que a nossa lógica equivocada pode querer nos pegar numa pressa? Que Moisés é inferior a Jesus e que supostamente então Jesus é inferior ao Espiritismo, já que o Espiritismo é a terceira revelação. Não. O Espiritismo é inferior à moral cristã, porque nada é superior a Jesus. O Espiritismo é apenas um complemento daquilo que não pôde ser dito. Como eu disse, porque a humanidade não tinha ainda condições cognitivas para apreender. Então ficou para mais tarde. Mas não quer dizer que as verdades do Espiritismo, esse ensinamento extra, seja superior às verdades trazidas por Jesus.
Porque as verdades trazidas por Jesus, elas são libertadoras, elas são a fórmula da felicidade. E a felicidade, como já falamos aqui muitas vezes, até citando os filósofos gregos, né, é o estágio final, é o ponto final da evolução humana. E Jesus nos apresenta, principalmente nas bem-aventuranças, a fórmula da felicidade. Jesus é a revelação libertadora. E o Espiritismo é a revelação confortadora. O Espiritismo, por exemplo, eu vou fazer uma citação aqui que eu acho que vocês vão entender. Ele explica a justiça divina através da reencarnação. Então, vamos supor, eu perdi um filho, meu filho desencarnou. Eu, como espírita, vou entender que esse sofrimento que eu estou passando tem um propósito. Tem um propósito. As dores que nós estamos sentindo, existe um propósito. São, às vezes, ações que eu fiz no passado e nesta vida eu estou reequilibrando a justiça da balança divina. Está me confortando. Mas ninguém, por saber disso, fica feliz. Ah, eu estou tão feliz que meu filho desencarnou. Não. Eu estou confortado porque eu sei que existe um propósito. Existe a lei de causa e efeito, e todo o sofrimento que eu estou experienciando nesta vida, existe uma causa. Eu estou confortado, mas não estou feliz. Agora, quando falamos de Jesus, eu vou repetir, ele nos apresentou a fórmula da felicidade. Então, Jesus, a revelação trazida por Cristo, é libertadora porque nos apresenta a felicidade. É superior a todas as demais. E a revelação trazida pelos espíritos, através do espiritismo, ela é confortadora. Repara que eu não estou diminuindo o espiritismo, muito pelo contrário, porque eu sou espírita. Mas eu estou enaltecendo o trabalho do Cristo, porque é justamente a tradução do Criador. É extremamente importante compreendermos isso. Ok? Então, eu acho que podemos iniciar. Vamos lá, então. Comunhão com Deus. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma. Olha os essênios aí, por isso que nós fizemos essa introdução. Caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. O que nós falamos? Que os fariseus, eles se misturavam com o povo. Os essênios não, eles ficavam isolados. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus. E certo dia procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Eles devem ficar sempre isolados, não se misturar com o povo. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração, assim como os essênios faziam? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João,
todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, através das vozes da consciência. Então, dentro de cada um existe a nossa consciência, que é esse DNA de Deus. E a sabedoria que existe na nossa consciência que nos guia. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, do trabalho, escondidinho, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Portanto, é importante conhecermos o próximo para não jogarmos tanta informação que a gente vai trazer muito mais mal do que bem. Não é se esconder, mas é ter uma peneira para justamente não intoxicar o companheiro que está do outro lado com tantas verdades. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido, os remédios, reservados a um doente, não se ofertam ao faminto que precisa de pão. A pessoa chega na sua porta precisando de alimento, você vai dar o remédio? Não. Tudo a seu tempo, tudo de acordo com a necessidade. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho e do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador, aí sim, o complemento que nos consola, e no nosso caso o Espiritismo, se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Foi o que nós conversamos semana passada, né? A importância da prece. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente, entretanto obtemperou. Mas oração deve ser louvor ou súplica? E aí, semana passada, falamos também, dos tipos de prece. Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha, é importante entender o trabalho pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento. Esse é o filho que aprendeu a orar. Oração é trabalho, seja em pensamento, seja físico. Na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não a representa em si mesmo um sinal de confiança? Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas
a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. E é tão difícil, né? Às vezes estamos tão contrariados. E como ser de Deus se estamos contrariados? Então, o mais importante é enxergarmos lá na primeira revelação, Moisés, que apresenta um Deus só, onde tem todas as características de todos aqueles deuses, e começarmos a evoluir esse pensamento até Jesus, onde ele vai trazendo tanta espiritualização desse Deus, nos mostrando a sabedoria desse Pai que nos ama tanto. Então, se interiorizarmos isso, e na hora da nossa oração, mesmo contrariados, tentarmos compreender que esse Pai que nos ama muito e que é perfeito, precisa ser feita a vontade dele e não a nossa, estaremos em comunhão com Deus. O apóstolo guardou aquele esclarecimento cheio de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: Eu te prometo. A conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do mestre no círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram a Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando um grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra, na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso, e, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador: Amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso interpelado. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem no campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João, em tom amigo: Este quadro da natureza é bastante singelo. Porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais da terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Estas Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da existência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Que parágrafo maravilhoso, né? A chuva, esse favor de Deus, a aridez da terra, é a aridez do nosso coração, o coração da humanidade, e o trabalho árduo
seria a persona cristã, onde tem por obrigação, apesar do favor de Deus, que é sempre nos enviar a chuva, fazer a sua parte, procurar a solução, tentar aliviar com os próprios braços, com a própria força, a própria energia, o próprio livre-arbítrio, a secura que existe por aí. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador, que a procurava desde muitos dias e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou, com alegria do seu espírito alvoroçado. Confortado, como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Pessoal, que capítulo importantíssimo para as nossas vidas. Às vezes, nos dedicamos apenas a orar, achando que todas as soluções virão do alto. É claro que Deus está nos enviando o tempo inteiro a sua força, o seu amparo. Mas onde está a nossa parte? Onde está o nosso livre-arbítrio direcionado ao bem? E é essa exortação que Jesus nos faz diariamente. Onde está a nossa dedicação ao bem? A nossa comunhão com Deus? A nossa prece, que não é isolada como a prece dos essênios, mas a prece pública, que é direcionada ao bem-estar da sociedade. E quando eu digo bem-estar da sociedade, eu não estou falando que nós temos que abraçar o mundo, a nossa comunidade, a nossa vizinhança. Mas por que não ajudar algumas pessoas que estão tão necessitadas no nosso caminho? E quando eu digo a prece pública, não é aquela de ostentação, onde todo mundo sabe o que está acontecendo. A prece pública não é aquela que fica apenas dentro de nós. É o amor em movimento, é a caridade que Kardec, através dos espíritos, através desse consolador prometido por Jesus, nos apresenta como a única salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora desse amor em movimento, fora dessa prece pública que é o amor em movimento. Então fica aqui esse grande capítulo para pensarmos bastante, para refletirmos muito e justamente um dia, quem sabe, começarmos a praticar de maneira serena, mais pública, exterior. Porque a humanidade precisa muito dos trabalhadores da última hora. E nós somos esses trabalhadores da última hora. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá fazer a nossa prece, lembrando do copo d'água que recebe todas as bênçãos que vêm do alto. Vamos fechar os nossos olhos, lembrando de Jesus, que há 2000 anos aqui a Terra veio para nos ensinar o que há de mais importante. As leis
de Moisés, combinadas, eram mais do que 600 ordenações. E Jesus, com a sua sabedoria e grande conhecimento, conseguiu simplificar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos, então, estar em sintonia com esse Deus para poder amá-lo. E estar em sintonia com Deus é olhar o próximo como nosso irmão, filho do mesmo Pai. E estar também sintonizado com o Criador é se amar de maneira equilibrada, sem exageros, mas sem desprezos, sem autoestima muito elevada e sem uma estima equivocada de maneira inferior. Mestre, ajuda-nos a compreender no próximo a razão da nossa vida. Ajuda-nos a dar o nosso tempo, aquilo que às vezes é o mais precioso bem, àqueles que necessitam. Ajuda-nos a amar, sem nos preocuparmos com a ideologia, com a religião, com a orientação sexual, com a profissão, com a cor da pele. Ajuda-nos apenas a amar, sem distinção. Porque o mundo está dividido demais. O mundo está violento demais. O mundo necessita de Ti. E é por isso que te rogamos, Senhor. Esteja em nossos corações, acabando com toda essa divisão que só nos prejudica. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, nos abençoando e amparando. Assim seja. Muito obrigado, pessoal. Tem dias que são especiais para mim. E essa noite foi uma noite muito especial, porque realmente me trouxe grandes aprendizados. E, de maneira muito sincera, fica aqui meu pedido a todos os amigos da espiritualidade, todos os amigos do mundo físico, que são vocês também, que possamos nos unir nessa caminhada, diminuindo as tensões que existem no mundo, que são tão grandes. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, aquele que foi apresentado por Moisés, explicado de maneira perfeita por Jesus, e agora falta vivenciarmos o verdadeiro amor para entrarmos em sintonia com esse Pai. Boa noite e até semana que vem, se Deus quiser, pessoal.